nós, principalmente mulheres, que crescemos escutando que uma mulher sábia é dificular e que um homem amadurece quando passa por uma mulher madura, que mostra pra ele o que ela é diferente, sei lá mais o que. E assim, a mulher sabe dificular. Eu não sei você, mas eu nunca quis fazer uma escolha burra. Deveria, na verdade. Mas não quis. Então, vamos falar sobre a síndrome da mulher enfermeira? Vamos. Eu sinto que nós. Como é que fala? Somos amigas, somos irmãs. Não, somos amigas, somos irmãs, somos mulheres. A gente precisa conversar sobre isso, sabe? Eu achei que era um assunto que tava meio obsoleto, mas não está. Ontem eu fiz um atendimento, pra quem não sabe, eu sou taróloga. Eu sou muitas coisas, né? Eu sou taróloga reikiana, canalizo código de luz, mas essas coisas vocês já sabem que vocês acompanham aqui. Eu também sou taróloga. E se você gosta das minhas facilitações de consciência, experimenta abrir um joguinho comigo pra tu ver. Mas tem que escolher. Tô brincando, gente. Tem que escolher não. Tipo assim. Porque assim, o meu jogo ele habla. E ele vai falar o que tá à tona, sabe? Só que, por exemplo, ontem eu tava abrindo pra uma amiga e eu intuí que a pergunta que eu puxei, que ela deixou em aberto pra eu fazer as perguntas. Eu intuí que talvez ela não quisesse ouvir a resposta daquela pergunta, sabe? Aí eu perguntei, eu falei, amiga, perguntei isso, isso, isso. Vê aí se você escolhe receber. Aí ela disse, não, tô curiosa, mas não. Eu falei, então, pula pra próxima. Então, eu acho engraçado até, tipo, as infinitas possibilidades, porque eu, sem intuição, não sei como seria meu trabalho como um todo, até as canalizações, sabe? Enfim, mas se você escolher, percebe aí, se expande pra você, igual minha amiga percebeu. E aí ela recebeu várias consciências, mas ela falou, não, eu já tenho o suficiente pra digerir, essa daí não precisa não. Eu falei, então tá bom. E aí eu tava atendendo uma cliente ontem, de tarô, e ela tava me contando que... Ela usou uma frase que eu achei muito boa. Que ela falou assim... Eu cansei de ser coach de homem, coach de macho. E eu ri muito, muito dessa expressão. E eu falei, uau. E aí eu lembrei também que teve também um babado aí com a estilista, uma estilista, que ela... Teve um áudio aí que postaram dela falando... porque homem nenhum vem bom de fábrica, né? A gente tem que ensinar, adestrar, treinar, alguma coisa assim, tipo... porque eles não vêm perfeitos, ou alguma coisa assim. E basicamente botando a gente de novo no papel de desenvolver um homem, sabe? E aí eu lembrei que eu tenho uma amiga que ela chama isso de síndrome da mulher enfermeira. E eu adoro essa expressão, porque eu fiz isso, né? Nas minhas relações, e ela falou isso pra mim, amiga, você precisa parar com a síndrome da mulher enfermeira. E o que é síndrome? Essa síndrome da mulher enfermeira? Que é uma piada, tá, gente? Eu não sei se existe de fato essa síndrome, mas é uma piada. Mas ela consiste em você achar que você precisa salvar um homem, sabe? E sim, a gente tá falando aqui de uma relação mulher para com homem, porque socialmente, principalmente dependendo da idade que você tem, eu tenho 30. Então eu fui criada num ambiente muito cis heteronormativo, em que minha vida foi sempre girada em torno de um homem, né? Ainda que não existisse o homem, era algum homem em algum momento, sabe? Então, a minha fala ela vai ser nesse nicho, mas se você percebe que você se relaciona com pessoas de outros gêneros e que esse contexto se encaixa porque você ainda tenta salvá-la, né, salvar essa pessoa, experimenta ficar aqui. E aí, o que eu gostaria de trazer aqui? Primeiro de tudo, a gente não tá aqui pra salvar ninguém, sabe? A gente não tá aqui nem pra ajudar ninguém. A gente tá aqui só para ser contribuição. Ju, qual é a diferença de ajudar e ser contribuição? Ser contribuição é entregar o que a pessoa requer e nada além daquilo. E às vezes não é o que a pessoa em si tá te requerendo, mas é o que é contribuição. Ou seja, vamos supor que o que a pessoa pede pra você é pra você fazer algo pra ela. Por ela, aliás, né? Tipo, faz por mim, no meu lugar, sabe? Tipo, sei lá, um trabalho, alguma coisa, terapia, aquelas. E você olhar pra aquela situação e falar assim, não é isso que eu sinto que faz sentido. Ou então quando a pessoa pede pra você ficar, mas você sente que vai ser muito mais contribuição você ir. Entende? Então, isso é ser contribuição, é você entender
o que de fato aquilo vai criar mais agora e no futuro pra você, pra essa pessoa, pro mundo, pra terra. Ai, gente, o tempo no Rio de Janeiro. Ai, meu nariz tá muito interessante. Como pode melhorar? E o que é a ajuda? A ajuda é quando a outra pessoa ela se sente incapaz, impotente e você vai lá e faz por ela. Entende? Então, quando você pede ajuda, quando você fala assim, eu não sei mais o que fazer aqui, me ajuda. E quando você assume a rédea da situação, você impede que aquela pessoa se desenvolva. E aí você sempre vai precisar ficar salvando. Por isso que é a síndrome da mulher enfermeira. Você sempre vai precisar salvar, porque você simplesmente não permite que a pessoa viva a experiência dela de desenvolvimento. Que a gente se desenvolve no exercício da função. Se a gente, se no primeiro exercício a pessoa falar, tô numa faculdade, e aí toda prova, todo exercício para treinar ali o teu conhecimento, outra pessoa faz. Na hora que você for fazer a prática, sabe? Tipo, quanto de conhecimento será que você vai ter de fato? E aí eu tô usando a faculdade como um exemplo, né? Só pra exemplificar melhor. Então, eu lembro que eu escutei uma vez de uma psicóloga que eu achei muito interessante que ela falou assim, quando você tenta salvar as pessoas, e isso vale também sobre desenvolver um homem, né? Tipo, vou amadurecer ele, vou dar pra ele tudo que faltou. Faltou amor de mãe, faltou sei lá mais o que. Ele é complexado. Nossa, eu já gostei tanto de gente complexada, gente. Nossa, nossa. Achava um sex appeal, sabe assim? A pessoa ser problemática. Uma delícia. Mas por quê? Eu nunca entendia, né? Por que eu tinha essa atração? Porque eu queria salvar aquela pessoa. Eu queria salvar aquela pessoa. E por que eu queria salvar aquela pessoa? Porque eu queria ser salva, eu queria ter crédito com a pessoa, pra depois a pessoa falar assim, pronto, agora que eu tô salva e eu tô bem, eu vou cuidar de você, agora você pode pular os seus exercícios. Sabe? E a psicóloga falou isso pra mim, você já reparou quando você tenta salvar as pessoas, você pega os teus BOs e joga pra debaixo do tapete? E aí eu acho que ela falou isso, tá? Mas eu não me lembro se ela de fato falou, mas de todo modo eu vou trazer. Que ela também falou assim, fora isso, você tá sendo muito arrogante. Aí a mulher mais empática que eu conheço, que eu choro se o outro chora, vai me dizer que eu sou arrogante porque eu quero ajudar? Ela, Sabe por quê? Porque quando você tenta resolver um problema que não é seu, você chama o outro de fraco. Ela talvez não tenha dito tudo isso, tá? Mas é porque eu continuei estudando sobre isso, então eu tô trazendo à tona todos os conteúdos que eu tenho, tá? Então, não estou parafraseando. Mas, basicamente, eu chamo essa pessoa de fraca, vou mudar o texto. De fraca, de impotente e ainda digo que eu sou maior do que ela, porque eu sei resolver um problema que não é meu. Porque se fosse meu, estaria na minha vida, na minha existência. Mas não é. Aí eu olho para os problemas das pessoas e falo, isso é fichinha, deixa que eu faço. E isso desempodera. Porque a pessoa ela começa a perceber, talvez ela não perceba, mas ela sinta que ela não chega a lugar nenhum sozinha. E o que é impotência? É justamente você não ter essa consciência de que você consegue lidar com tudo sozinho. E aí, por que a gente tenta salvar as pessoas? Eu acredito que existam infinitas possibilidades, que vocês sabem que eu trabalho com infinitas possibilidades, mas aí eu vou trazer a minha experiência. Eu era uma pessoa altamente vitimista. E isso já tinha resultado na minha infância, em que eu olhei pra minha mãe, eu esperava ser nutrida de um amor que não veio. E aí, né, já falei que amor é distrator e eu vou trazer um conteúdo só falando sobre por que amor é distrator. Então, como a minha mãe não me amou da maneira que eu esperava, eu comecei a me sentir vítima da situação. Por quê? Porque eu via na Disney, na Bíblia, nos filmes que, honrai pai e mãe, o amor de mãe é assim, indiscutível, nasce uma cria, nasce o amor da mãe, essas coisas, né? Que eu sei, hoje em dia a gente já sabe que não é bem assim. Mas em 1996, era isso que diziam. Sei lá, eu tinha uns 3 anos. Era isso que diziam. Então, eu sou de 93, né? Então, assim, eu cresci
me sentindo muito vítima por não me sentir amada pela minha mãe. E aí eu ficava ouvindo a minha voz. Quando eu achava que eu tava sendo amada por alguém, vinha uma voz na minha cabeça e falava assim, mas nem a tua mãe te ama. Como assim você acha que alguém vai te amar? Se nem a tua mãe te amou. Sabe? Sendo que, tipo, distratou, né? Porque minha avó era completamente apaixonada por mim. O meu pai me amava muito, sabe? Tipo, minhas tias, eu tinha amor por todo, eu não tinha de uma pessoa. Aí eu hiperfoquei na falta, sabe assim? E a vida inteira, por causa desse vitimismo, existe uma triangulação do vitimismo que é muito interessante, que é, existe a vítima, existe o herói e existe o algoz. Dentro do conceito do vitimismo, é isso que uma vítima faz, tá? Todos os personagens, né? A vítima, ela precisa de um herói, porque o que é ser uma vítima? É você entender, não entender, né? Mas você achar que você não pode fazer sozinha. É a impotência. Quando que você acha que você foi uma vítima? Quando você achou que você não tinha outra escolha. E aí você foi uma vítima, não é? Ok. Se a vítima... Deixa eu ver se o microfone tá certinho. Pera aí. Acabei de perceber aqui que pode estar com eco. Tá, não. Não cometo mais esse erro de ficar... Erro, olha, pode. Colocar o traço... Enfim. E aí, a vítima, ela precisa de um herói. Mesmo que ela crie esse herói e tire ela da situação que ela era vítima, vamos supor. Eu, por exemplo, eu tinha uma relação muito desafiadora com a minha mãe na adolescência. Mas, nossa senhora, a gente brigava todo santo dia e eram brigas feias, assim. Nossa senhora. E não tinha como escapar. Sempre tinha briga. E até hoje, hoje não, mas até pouco tempo, assim, até antes de eu conhecer Axis, era batata, gente. A gente convivia por 2 dias, já começava o tete-a-tete, sabe? E aí, depois que eu conheci Axis, tudo isso mudou. Não convivi mais de 2 dias com ela, mas eu sei que mudou. A forma como ela me trata mudou também, sabe? Axis foi realmente, assim... Reconhecer que você é a escolha de tudo e que seu ponto de vista cria sua realidade mudou tudo pra mim. E aí, eu criei um herói, que foi o meu ex, que me tirou de casa. E aí eu falei, uau, agora tudo tá resolvido. Não estava, sabe por quê? Porque eu ainda tinha o vitimismo, a Kombi passando. Ainda tinha vitimismo. E aí o que acontecia? Às vezes essa própria pessoa era minha algoz e às vezes eu criava algozes em outros lugares, inclusive ainda com a minha mãe. Que eu ainda continuei tendo uma relação desafiadora com ela, sabe? A diferença é que eu não morava mais do mesmo teto que ela. Mas isso não significa que ela não sabia onde eu morava. E ela aparecia, e aí a gente tratava, enfim. Então, entenda que pra você reforçar o seu papel de vítima... E aí eu não tô dizendo que todo mundo que tem síndrome da mulher enfermeira é vítima, tá? Ou tem vitimismo, ou mora na coitada Holândia. Estou trazendo só o meu exemplo e ver se faz sentido pra você. Eu não tô aqui com a intenção de, tipo, salvar o mundo, sabe? Tipo, vou trabalhar todas as possibilidades do mundo. Não, você tem total capacidade de descobrir o que tem a ver contigo. Então eu tô trazendo a minha bagagem. Quando você se sente uma vítima, você precisa de um algoz pra te colocar no lugar de vítima. Então eu criava algozes o tempo todo. No trabalho, nas relações, nessa própria relação, com a minha mãe, com todo mundo. Comigo. Eu era minha própria algoz para início de conversa. Sabe? E quando isso mudou? Mudou quando eu passei por uma relação em que eu passei por várias violências. Já tenho alguns vídeos aqui comentando sobre isso. Passei por várias violências, fui agredida. Enfim, eu já tinha histórico de estupro, teve mais estupro, foi uma maravilha, assim. E aí, depois dessa relação, eu virei e falei assim, calma, peraí, as coisas precisam melhorar. Porque eu não escolho mais passar por isso, sabe? Investir num relacionamento e aí ser uma furada e eu não perceber que foi uma furada. E uma coisa que me pegou muito é que eu já era muito consciente. Assim, eu já era pauta feminista, já conhecia o gaslighting, as red flags e não sei o que. Então, por que quando todas as red flags aconteceram comigo, eu as ignorei? Eu não entendia isso. Tipo, eu ignorava. Qual era o meu amor por isso? Qual era o meu ganho secundário? O vitimismo. E aí, lembra que eu te falei que os 3 personagens, eles se sobrecriam? No caso dessa pessoa, que é minha ex... Ela queria não, mas ela tem
uma natureza, vou chamar assim. Natureza que eu digo, eu não sei se é natureza de fato, mas na vida a palavra natureza, então eu não vou julgar. Ela tem uma natureza de algoz. E você vê nitidamente pela forma como essa pessoa trata as outras. Trata o pai, a mãe, quando bebe. Você vê nitidamente. Sabe? Então, essa pessoa ela precisa de um herói e também de uma vítima para ela ocupar o papel dela. Então, perceba que não tem ninguém coitado aqui. Nem eu, nem a pessoa. Nem a pessoa é herói, sabe? Todo mundo ali é protagonista da história, porque todo mundo tá sobrecriando para reforçar o próprio papel. E em todas elas, o algoz eu já não sei tanto, mas pelo menos que eu percebo da vítima e do herói, gente, geralmente o herói também se sente uma vítima. E ele tenta salvar um mundo, que eu também já fui muito heroína, né? E eu tentava salvar o mundo para que alguém me salvasse do meu mundo, sabe? E é muito importante entender essa autorresponsabilidade, porque assim, se você já conhece o meu canal e você ainda achou que eu falaria sobre como o outro tem que se virar, esse canal é de autorresponsabilidade. Se você criou, ou sobrecriou, ou co-criou alguém na sua vida que trouxe à tona a síndrome da mulher enfermeira, vamos olhar pra dentro pra entender o que eu atraí com isso. Esse final de semana eu saí e eu conheci um carinha e foi muito engraçado porque ele não, tipo assim, ele não achou espaço pra chegar em mim. Aí eu perguntei pro corpo, o corpo, você quer falar com essa pessoa? Você quer ficar com essa pessoa? Eu quero. Eu falei, então tá bom. Aí eu fui interagir com ele e aí, gente, foi muito engraçado. No momento em que eu interagi, ele na hora do... já engatou ali. Tipo, opa, era a oportunidade que eu precisava, sabe? E aí a gente conversou, a gente fumou, foi ótimo, foi super divertido, a gente se pegou também. E aí na hora de ir embora, a rua é muito deserta. E tava já tipo 5 da manhã. E simplesmente a balada fechou. E todo mundo foi embora. Tipo, gente, em 5 minutos, foi muito rápido. Todo mundo foi embora. E aí eu falei, precisamos pedir um Uber, porque vai ficar deserto, só tem a gente, não tem nem pra onde se esconder, não tem nada aberto. E vamos pedir um Uber. E aí eu percebi que eu pedi o Uber, eu paguei o Uber, eu me preocupei com o Uber, sabe? Eu o percebi muito menos dinâmico do que eu. E beleza, por mim tudo bem, porque seria exatamente o que eu faria se eu estivesse sozinha, né? Então eu só agi como se eu estivesse sozinha. E aí esse foi o ponto. Eu agi como se eu estivesse sozinha. Eu falei, não, eu não quero isso. Eu escolho alguém que quando eu estiver com essa pessoa, eu possa compartilhar as tarefas, as dinâmicas, sabe? Então, tipo assim, temos que pedir um Uber, deixa que eu peço. Temos que pedir um Uber, eu vou pedir, tá bom, eu vou ficar de olho pra ver se o Uber tá chegando. Qual é a placa? Ou eu pago o Uber. Sabe, você vai pedir, eu pago. Alguma coisa assim, sabe? Tipo, que eu sinta que a pessoa ela não tá só parada ali esperando. E aqui eu não tô nem falando mal dessa pessoa não, gente. Pelo amor de Deus. Assim, é porque pode ser o seu primeiro vídeo, mas a gente não trabalha com certo e errado, nem bom e mal aqui, tá? Se você não sabe, estou te contando. Ainda vou gravar um vídeo sobre bom e mal, certo e errado, porque que a gente não trabalha com isso. Mas o ponto é... E também não é sobre eu estar fanficando, criar um criacionamento com ele, tá? É porque as pessoas que passam na nossa vida, elas são oportunidades pra gente acessar mais da gente. E quando eu acessei ele, eu virei e falei assim, nossa, esse perfil é um perfil que eu não escolho. Recebo de tudo, eu não tive nenhuma barreira pra estar com ele. Depois disso tudo, tipo, não fiquei com nenhuma questão sobre ele. Mas eu percebi que, tipo, eu escolho alguém que tenha uma energia mais ativa, né? Que não seja eu resolvendo tudo. Porque antes, eu era a pessoa que não resolvia nada, né? Porque eu era vítima. Então eu precisava que alguém cuidasse de mim, marcasse o meu médico, e blá blá blá. Sabe essas coisas assim? Tipo, eu queria ser cuidada. Enquanto vítima, eu lembro que eu queria ser cuidada. E nunca era o suficiente. E hoje, que eu não preciso ser cuidada e eu sou extremamente autossuficiente, eu também não escolho entrar numa relação em que eu inverta as coisas e que eu pegue alguém vítima. Não sei se essa pessoa era vítima, tá? Mas vocês entenderam. Então,
Acho que é isso, sabe? Acho que nós não estamos aqui para salvar ninguém. Nós não estamos aqui para edificar ninguém. Nós não estamos aqui para ser a enfermeira de ninguém. E se você sente que você precisa salvar pessoas, o que você ganha com isso? Verdade. O que você ganha com isso? Eu ganhava reforçação de vitimismo. Reforçação? Reforçamento? Reforço. Nossa, reforçação foi muito ruim. Reforço de vitimismo. Gente, isso é uma coisa interessante, tá? Depois que eu passei... Eu sou muito boa, sempre fui muito boa em português. Mas depois que eu passei a expandir consciência e parei de me importar tanto de estar certa ou errada, o português, muitas das vezes eu esqueço as palavras. Muito louco isso, né? E eu não julgo, não. Pra mim, eu acho ótimo, porque parece que as palavras, elas não precisam mais existir, sabe? A gente pode falar com código de luz, com telepatia, com vibração, com várias coisas. Ai, palavra é só uma palavra, sabe? Acho bem legal, mas eu, antigamente, quando eu não entendia isso, eu julgava quem falava errado. Hoje eu ainda não gosto muito quando a pessoa troca coisas muito básicas, né? Mas aí, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Enfim, então a gente não tá aqui para salvar o mundo, sabe? Porque quando a gente tenta salvar o mundo, a gente tira a força do mundo de fazer o próprio corre. E a gente evita fazer o próprio também, né? Então, do que a gente tá fugindo quando a gente tenta salvar o mundo, ao invés de só cuidar do próprio processo? Como seria um criacionamento em que você cuidasse do seu próprio processo e essa pessoa cuidasse do próprio processo dela e que vocês não precisassem se editar, que vocês não precisassem se corrigir? E se você percebesse que algo naquela pessoa te incomoda, você não tem... Eu vou dizer o direito, tá? Você não tem o direito de exigir que essa pessoa mude porque isso te incomoda. É você que tem que lidar com isso. Sabe? É você que tem que olhar pra dentro e falar assim, pera, se doeu pegar que é meu. O que é isso? O que eu faço com isso? Eu posso mudar isso? Se sim, como eu posso mudar isso? E não é mudar a outra pessoa, fazendo essa pessoa mudar. Tipo, ou você muda, ou eu não tô mais com você. Você sabe que isso me magoa, sei lá, qualquer coisa assim, sabe? Que é uma coisa que acontece muito entre algoz e vítima, né? E herói. É essa coisa. E, na verdade, nas relações como um todo. O quanto as pessoas se editam, se perdem, se divorciam de si para estar numa relação. E é por isso que é uma relação, não é uma criação. Quanto a gente se divorciou de nós mesmos para estar numa relação, para caber numa relação. Porque ninguém ensinou pra gente que a gente pode se relacionar com pessoas sem editá-las. E que você não precisa concordar com tudo. E que não precisa ser confortável. Só precisa ser leve e verdadeiro. O desconforto faz parte. E quando eu digo desconforto, não é pra você aceitar relacionamento abusivo. Porque isso não é desconforto, isso é peso. Tem que saber diferenciar isso. O desconforto é só um espaço em que você tá saindo do que você tá acostumado, da sua ordem. É o que eu sempre digo, não existe ordem e progresso. Ou tem caos e progresso, caso você escolha progredir, ou tem ordem e tudo fica estático. Já viu alguém progredir na ordem? Se você não tira os móveis do lugar, a casa é limpa? Percebe? É isso. Se você sente que a gente poderia falar de algo mais, você pode deixar nos comentários pra gente levantar ainda mais esse bate-papo, pra que as pessoas, vocês troquem uns com os outros, umas com as outras nos comentários. Se nos comentários de vocês, se eu sentir de trazer outro vídeo falando sobre isso ou expandindo alguma outra coisa, a gente traz. Mas eu achei muito pertinente a síndrome da mulher enfermeira e eu achei que a gente precisa focar isso pra já. Porque chega de se distrair da potência e da grandiosidade que nós somos. E também chega de ser a distração na potencialidade e grandiosidade das pessoas. Certo? É isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!